Olá, eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e sei que quem busca um material como este provavelmente está passando por um momento delicado, um momento de incerteza. Receber um diagnóstico de câncer pode ser muito assustador, e foi exatamente por isso que eu criei este guia. A ideia aqui é transformar o medo em conhecimento e dar uma ferramenta poderosa para essa jornada. A nossa missão aqui na NeoAccess é exatamente essa: é garantir que se tenha as informações certas para poder encarar cada etapa com mais segurança, com mais confiança. Vamos juntos entender melhor esse caminho? Bom, para a gente organizar a nossa conversa, eu dividi tudo em 5 partes, um passo a passo bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é a doença. Depois, como é que os médicos criam uma espécie de mapa do câncer. Aí vem a parte-chave, o tratamento personalizado. Em seguida, vamos conhecer as ferramentas que existem e, por fim, como a gente monta o plano de batalha. Então vamos lá, começando pelo básico, né? O que é o câncer de estômago? Entender os fatores de risco não é para ter medo, mas sim para saber onde a gente pode agir para se proteger. E olha, só para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, o câncer de estômago é o quinto tipo mais comum no mundo todo. É muita gente. Por isso que essa nossa conversa é tão necessária, tão importante. E uma coisa que talvez muita gente não saiba é que boa parte dos riscos tem a ver com os nossos hábitos. A causa número um, a principal, é uma bactéria chamada H. pylori. Mas olha só como o cigarro, a alimentação com muito sal, processados e o consumo de álcool também tem um peso enorme nisso. Mas a boa notícia é que a gente pode agir. A prevenção, em grande parte, está nas nossas mãos. Tratar aquela infecção pela H. pylori, caprichar na alimentação com mais frutas e verduras, largar o cigarro, são atitudes práticas do dia a dia que fazem uma diferença gigantesca para diminuir o risco. Certo. Mas e quando o diagnóstico já aconteceu? Aí, o primeiro passo, o mais crucial, é criar um mapa bem preciso da doença. Pensa num GPS. É esse mapa que vai mostrar exatamente onde o tumor está e qual o melhor caminho para seguir. Esse mapa tem um nome técnico, que é estadiamento TNM. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Olha só. O T de tumor responde qual a profundidade dele na parede do estômago. O N de nódulos pergunta, ele chegou nos gânglios ali perto? E o M de metástase quer saber, ele já se espalhou para outros lugares do corpo? E para desenhar esse mapa, a equipe médica vira uma espécie de detetive usando várias ferramentas. A endoscopia com a biópsia é o que confirma. Sim, é câncer. A tomografia é como se fosse um drone que olha tudo de cima e vê se a doença se espalhou. A ultrassonografia é tipo uma régua de alta precisão para medir a profundidade. E a laparoscopia é a lupa para achar os mínimos detalhes. Juntos, esses exames montam o cenário completo. Agora a gente entra na parte que eu acho mais incrível da oncologia hoje em dia. Antigamente, a gente tratava o câncer de estômago. Hoje, a gente trata o câncer de estômago daquela pessoa. Porque cada tumor tem uma assinatura única, sabe? Uma espécie de impressão digital molecular. Então a grande pergunta que guia todo o tratamento moderno é essa: quais são os pontos fracos específicos daquele tumor? A resposta para isso está nos chamados biomarcadores. E essa tabela aqui mostra bem como funciona. Pensa assim, cada biomarcador é como uma fechadura na porta do tumor. Por exemplo, se o tumor tem muita proteína R2, a gente tem uma terapia-alvo que é a chave exata para essa fechadura. Se ele usa um disfarce, um manto da invisibilidade chamado PDL1, a gente pode usar a imunoterapia para tirar esse disfarce. Cada biomarcador nos dá uma pista, uma chave para um tratamento mais inteligente. Com o mapa da doença e as chaves certas em mãos, a equipe médica abre o seu kit de ferramentas. E é importante entender que nenhuma ferramenta funciona sozinha. O grande segredo é saber qual usar, quando usar e, principalmente, como combinar todas elas. A cirurgia, sem dúvida, é a nossa ferramenta principal quando o objetivo é a cura. É como arrancar uma erva daninha pela raiz. A meta não é só tirar a parte visível, o tumor, mas também os gânglios ali perto, para garantir que o terreno fique completamente limpo. Aí a gente tem outras duas ferramentas bem importantes. A quimioterapia é o que a gente chama de tratamento sistêmico, ou seja, ela viaja pelo corpo todo, caçando e atacando as células do câncer onde quer que elas estejam. Já a radioterapia é diferente, é um tratamento local. É como um feixe de luz de altíssima energia, focado, mirando direto na área do tumor. As terapias-alvo são aquelas drogas inteligentes que a gente falou. Elas funcionam como mísseis teleguiados. Foram desenhadas para acertar em cheio aqueles pontos fracos que os biomarcadores mostraram e, o melhor de tudo, poupando a maioria das células saudáveis ao redor.
E, por fim, a grande revolução que é a imunoterapia. Ela é genial porque ela não ataca o câncer diretamente. O que ela faz é acordar o nosso próprio sistema de defesa. Ela tira o disfarce que o tumor usa para se esconder, e aí o nosso corpo mesmo, com as suas células de defesa, vai lá e faz o trabalho de atacar o câncer. Então, o ponto mais importante de tudo é este aqui. Não se trata de escolher uma única ferramenta, uma única arma. Se trata de criar uma estratégia, uma sequência inteligente. É montar um plano de batalha que é único para cada pessoa. Quando a cura é o nosso objetivo, a batalha segue uma ordem bem estratégica. Primeiro, vem o tratamento neoadjuvante. A gente usa químio para enfraquecer e encolher o inimigo, o que deixa a cirurgia mais fácil e segura. Depois, vem a cirurgia em si, que é o ataque principal para remover o tumor. E por último, a fase adjuvante. É como uma varredura final no campo de batalha para garantir que nenhuma célula inimiga invisível tenha ficado para trás. E é fundamental a gente falar sobre quando a cura, infelizmente, não é mais um objetivo realista. Aí a missão do tratamento muda completamente, mas ela não perde a sua importância. O foco se torna 100% na qualidade de vida. A gente usa as ferramentas que tem, como a químio ou a rádio, para controlar sintomas, aliviar a dor e garantir um máximo de conforto e bem-estar. E eu quero muito terminar com uma mensagem de esperança. A ciência não para. A cada dia surgem pesquisas novas, terapias mais eficazes, formas mais inteligentes de usar a imunoterapia. O tratamento está cada vez mais pessoal, mais efetivo e o mais importante é lembrar, ninguém está sozinho nisso. Existe toda uma equipe multidisciplinar dedicada a achar o melhor caminho. Eu espero de coração que este nosso bate-papo tenha ajudado a clarear as coisas. A jornada contra o câncer não precisa ser solitária. Para quem busca mais informações, mais apoio, pode se conectar comigo e com a equipe da NeoAccess. A gente está no site, nas redes sociais, ou é só mandar uma mensagem direta pelo WhatsApp. Será um prazer ajudar. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão. Ser um participante ativo no próprio tratamento faz toda a diferença do mundo. Então, pense nisso. Com tudo isso que a gente conversou, qual é a próxima pergunta a ser feita para a equipe médica? Lembre-se, o conhecimento é o maior aliado que se pode ter nessa jornada.